Olá mais uma vez. Hoje eu resolvi falar de uma coisa que eu comentei num outro vídeo e aí ficou lá, penduradinho, com uma conversa possível com vocês, que são sobre os mitos do tarô. Uma coisa é a história, em termos daquilo que se encontra em museu, em datas, que eu falei um pouco antes, mas aí agora vem a questão dos mitos sobre o que seria o tarô, de onde veio, das procedências. E na literatura tem muita coisa que é falada sobre o tarô em livros mesmo, mas que não se tem qualquer comprovação científica ou não científica, algum tipo de documento ou fala, qualquer tipo de embasamento. Então, esse autor, que é bem legal, é um livro atual, então é um livro bacana, junta muita informação, vale a pena. E aí ele colocou de um jeito bem humorado a questão dos mitos sobre o tarô. O tarô, então, mito 1. O tarô é um livro de imagens escrito pelos sacerdotes do deus egípcio Thoth Hermes Trismegistus, que foi levado mais tarde para a Europa pelos ciganos. Uma afirmação concisa sobre esse mito aparece num livro que ele dá aqui, sem traduzir, The Secret Teaching of All Ages, do The Manly P. Hall. Então, assim, eu quando comecei com o tarô, essa era uma conversa muito recorrente em alguns meios esotéricos ou esquizotéricos, ou até de estudos, de coisas diferentes, e que era um livro, e que cada lâmina era se não um capítulo inteiro, mas era uma forma, de novo, mnemônica, que o Hermes encontrou de estar colocando todos os seus conhecimentos em imagens para que transcendessem o tempo e pudessem chegar ao mais longe na história do homem, ainda fazendo parte da humanidade. E aí aqui afirma-se que o livro de Thoth é, na verdade, o misterioso tarô dos boêmios, um estranho livro de símbolos com 78 páginas que esteve de posse dos ciganos desde a época em que foram expulsos do seu antigo templo ou templo. Então, fato é que o tarô foi inventado como jogo de cartas durante a Renascença por artistas italianos que incorporaram imagens e ideias da antiga mitologia grega e romana e que provavelmente incluía temas derivados do culto de Thoth ou de Hermes. E os ciganos, que são originários da Índia, não eram sacerdotes do Antigo Egito e só chegaram à Europa muito depois dos italianos produzirem os primeiros tarôs, tarocos ou taroquines. Então, essa mistura entre a fala cigana, que realmente vai entrar depois, em termos de tempos históricos e de inserções, não faz muito sentido, meio bagunçado essa conversa. Aí tem o mito 2, o tarô é maligno e acerta somente por causa do diabo. E aí ele diz, fato 2, o tarô nada mais é do que um baralho de 78 cartas com figuras imaginativas nelas impressas. A precisão do tarô depende das capacidades intuitivas daquele que as lê. O mal não habita os pedaços de papel e é um traço distintamente humano. Aqueles que são idosos o bastante se lembram da introdução do clássico programa de rádio O Sombra. Quem conhece o mal que está à espreita no coração dos homens, o Sombra conhece. Então, claro, o autor está falando de um programa de rádio lá, dos Estados Unidos, e aí não vai dar para a gente fazer, que conheça, mas é isso. Falar que é do mal ou é do bem, veio da onde? Então, ele veio de um lugar chamado Itália, no primeiro momento, porque tudo que se tem documentado é 1300 na Itália, um pouquinho antes, ainda em 1300 tem um papel que proíbe na Áustria, e a partir daí alguém começou a usar as suas habilidades, as suas competências, as suas compreensões, ou juntou com outras informações e saberes e foi criando um sistema, não só mnemônico, mas um sistema para poder falar para o outro o que vê do outro,
Eu vou fechar com assuntos bem mais atuais. Mito 3. Você jamais deve tomar uma decisão importante sem antes consultar as cartas. Então, eu mesma, que sou taróloga, né, tento de todas as formas que as pessoas não dependam de mim para suas decisões. Eu acho que o tarô tem que ser sim uma fonte de informação e de aconselhamento e de crescimento pessoal para a pessoa. Se eu estou vendo nas cartas ou percebendo nas cartas determinados elementos da vida da pessoa, hoje a gente tem um jeito de explicar isso muito mais modernoso, né? Primeiro que cada um das lâminas do tarô vai estar representando o campo de informação, se quântico, se morfogenético, mas é um campo de informação, de energia, quase como se fosse a psicologia do campo mental, se retratando através das cartas e podendo então falar de coisas que são do indivíduo que pergunta. E o oráculo, na verdade, quem faz o papel oracular, de fazer a leitura dessa linguagem, é o tarólogo, né? Então, assim, você pode tomar todas as suas decisões na vida sem ficar consultando o tarô em tempo integral. Mas que o tarô pode te dar umas dicas muito boas do que esperar de determinados eventos ou circunstâncias, isso também sou obrigada a concordar. Fato 3. O tarô é uma simples ferramenta que pode nos ajudar a clarear os pensamentos. Cabe a nós decidir se usamos ou não as cartas. Algumas pessoas acham que o tarô ajuda, outras não. O ocultista Raju Banjaf adverte que o tarô é um bom servo, mas um péssimo senhor. Devemos consultar o tarô somente se acharmos que ele pode nos ajudar. Senão, não. Mito 4. Para usar o tarô com eficácia, antes você deve ter conhecimento de outras disciplinas, como a astrologia, a cabala, a alquimia, a numerologia. Mas assim, não. Não, porque eu não comecei sabendo nada disso, e claro, eu fui esbarrando em todas essas coisas, e eu era muito nova, né, 19 anos quando eu termino o segundo curso, e todas essas coisas eu deixei para trás porque eram muito complexas, muito fora do meu mundo, muito difíceis de compreensão. Eu posso dizer que no caminho o tarô me ensinou a entender a numerologia e aprender numerologia. No caminho o tarô me levou a me aprofundar nos meus estudos de astrologia. Mas tarô e astrologia não têm similaridades, têm similitudes um pouco forçadas, nem sempre estão no mesmo lugar. Né? Alquimia é uma coisa que eu chego agora, bem para o final, mais proximamente, e uma alquimia voltada para uma outra visão, que são os florais do João Aleixo. E Cabalá também, eu chego agora no final, porque eu sempre achei tudo isso muito difícil, muito complexo, muito complicado, fora da minha capacidade, sabe? De inteligência. Eu sempre achei que ficava muito aquém de mim. Então, o fato 4 é, o tarô é um sistema simbólico independente, ele tem muito em comum com o simbolismo da astrologia, da alquimia, da cabala, entre outras coisas. Então, ele pode se entrecruzar com esses outros conhecimentos ou ter paralelismos com esses outros conhecimentos, mas, na verdade, ele não faz parte de tudo isso exclusivamente. Mas você não precisa conhecer esses outros sistemas para usar as cartas, claro que não. Como disse o Arthur Waite, o verdadeiro tarô é simbolismo, ele não fala nenhuma outra língua e não dá nenhum outro tipo de sinal. Por outro lado, existem certos símbolos básicos que aparecem em quase todos os baralhos modernos de tarô, entre eles está o simbolismo dos números e o uso dos 4 elementos clássicos, o fogo, a terra, a água e o ar. Além disso, por exemplo, certos baralhos são baseados na cabala ou na astrologia e são dedicados aos devotos dessas disciplinas esotéricas. Quando for escolher qual baralho usar, é bom se familiarizar com o simbolismo que o artista aplicou na ilustração das cartas. Esse é um outro vídeo que eu quero falar, mas já falei um pouco disso, entre a diferença de tarô e oráculos, ou dos vários tarôs existentes hoje. Tem mais uma parte aqui, deixa eu ver se vai ficar muito longo isso. Não, são mais 2 partes. O mito 5 é a Igreja Católica proibiu o tarô como uma forma de heresia e o considera tão perigoso quanto a magia negra. Não
não sei se é verdade isso não. Eu só sei que, claro, qualquer método que fale de futuro, ou que preveja futuro, previsões de futuro, já não são bem vistas ou não eram bem vistas pelo judaísmo, né, e por outras religiões, e muito menos vai ser pela Igreja Católica. O fato que ele apresenta aqui é que no século XV, os tarôs originais eram usados para jogos no norte da Itália. Por volta dessa época, a igreja pregava contra todos os jogos de azar, as cartas, os dados, os jogos de tabuleiro e assim por diante, considerando-os atividades fúteis que punham em risco o patrimônio dos fiéis e os distraíam do caminho da salvação. Nos tempos modernos, o Papa Francisco, em 2014, disse: para resolver seus problemas, muitas pessoas apelam para videntes e cartas de tarô, mas só Jesus salva e devemos ter testemunhas disso. Ele é o único. Curiosamente, o uso moderno do tarô para a exploração de si mesmo tem mais a ver com as ideias da Reforma Protestante do que com o catolicismo tradicional, pois o tarô parte do princípio de que os indivíduos podem descobrir a verdade por si mesmos, sem a intermediação de uma organização religiosa e hierárquica. Bom, mito 6, você tem que ter poderes paranormais para ler o tarô. Esse eu posso dizer que assim, não é verdade. Você pode desenvolver algum tipo de habilidade no uso do tarô ao longo do tempo, talvez não. Ou talvez você se torne uma grande cabeça com grandes memórias, com muita informação e seja muito capaz de, ao olhar para esses pedaços de papel com impressões e imagens, você consiga fazer frases, falar sobre, né? E aqui o fato 6, o dicionário Oxford define a palavra psychic ou paranormal como algo que denota ou tem relação com faculdades ou fenômenos aparentemente inexplicáveis por leis naturais, que envolvem sobretudo a telepatia ou a clarividência. Para mim, o tarô é uma ferramenta que nos permite entrar em contato com a nossa intuição, com resultados que muitas vezes parecem inexplicáveis pelas leis da natureza, porque tendemos a ignorar os pressentimentos intuitivos quando nos tornamos adultos. O tarô ajuda a recuperar o equilíbrio entre a análise racional e os nossos pensamentos e pressentimentos intuitivos. Com a prática contínua, você se surpreenderá com a quantidade de impressões inesperadas. Porque, claro, com a prática, conforme eu fui praticando ao longo dos anos, eu fui me surpreendendo de ir juntando esses símbolos com conhecimento sobre eles, fazendo frases, e essas frases faziam sentido para o outro, fazem até hoje. Né? E aí a gente consegue, sabe, conversar sobre o momento da pessoa, sobre tudo que está se passando, quais são as boas coisas para fazer ou não. Mas quando a pessoa quer muito que eu domine o futuro, eu digo, então vamos fazer o futuro agora, né? Ele tem a ver com as nossas decisões no momento. Então a semente do futuro está aqui no agora. Então, assim, um dos mitos, né, uma parte de mitos que ele trouxe aqui no livro, estou compartilhando com vocês. O livro é o livro completo do tarô, do Anthony Louis, né? Ele vai falar de cabala, numerologia, psicologia junguiana, história. É um verdadeiro compêndio, tá? Cada carta ele põe vários autores, o que é em cada autor. É uma bela bibliona, sabe, uma bibliona moderna, nova? Muito bom. E ele é de impressão... Eu recomendo, esse é um dos que eu recomendo para quem estiver tanto na quarentena quanto fora. Esse é um lançado em 2015, né, nos Estados Unidos. Então ele vale a pena para você ler. Então, se gostou, né, dá um likezinho lá para mim, se inscreve no meu canal e até a próxima.